nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Pegue a tua rede, volte para o mar. Vou te esperar no mar. Nada de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Ah, Senhor, se não for com tua presença, nem me deixe te louvar. Não me deixe sair daqui
pois o que eu quero é a tua presença. Não quero a fama de Golias em meu coração. Não quero viver de aparência para enganar os meus irmãos. Não quero os autores dos livros em troca de meu Jesus. Eu não quero elogios e aplausos em troca do evangelho da cruz. Não quero teatro e artistas e uma multidão. Eu prefiro ser um Elias no deserto, mas ter a tua aprovação. Não quero pecado encoberto e autopromoção. Eu não quero mensagens perfeitas sem o efeito da salvação. Eu não quero sorrisos e abraços para omitir a realidade. Eu prefiro ser falho e imperfeito, mas quando orar, falar a verdade. E se preciso for, eu nego até minha existência e que meu eu desapareça e que a tua glória cresça. Se não for com tua presença, não me deixe te louvar. Se não for com tua presença, não me faça descansar. Se tua presença não for comigo, eu prefiro ficar. E se o orgulho subir ao meu coração, que tua verdade ela possa me moldar, pois só tu. Muito boa noite. Nós estamos aqui, para mais uma live e somos gratos pela presença de vocês, gratos pela hospitalidade do pastor Antônio, que está nos recebendo aqui nessa noite, o pastor Valdeci, nosso presidente da APEC, e o pastor Gladson, que nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse tema, que foi escolhido para esse mês, que é 1 Coríntios 13, falarmos sobre o amor. E eu quero pedir para o pastor Gladson, a sua saudação, e logo depois estar compartilhando a palavra.
pensar, imaginar como algo possível. Imaginar como algo concreto. Porque se a gente eu vou ver a vida de alguém que vivia o amor perfeito. Então, se eu estou olhando para ele, eu preciso ver como uma possibilidade. Primeiro, na minha vida. E aí sim, ela alcançando a sociedade. A pergunta é interessante sobre esse amor ágape, mas se nós olharmos um pouquinho a história da raça humana, nós vamos ver que no início nós vivíamos um sistema teocêntrico. Deus era o centro. E com o passar do tempo, o homem achou que Deus não poderia mais ser o centro, que o homem é que tinha que ser o centro. Então passamos a ser antropocêntricos. O homem está no centro. E quando nós tiramos Deus do centro, quando nós tiramos Deus da prioridade, quando o homem tirou Deus da prioridade, quando o homem tirou Deus do primeiro lugar, automaticamente tirou o amor. Ele saiu junto, foi sacado junto, como se diz. Porque se eu estou vivendo no padrão humano, automaticamente eu excluo o padrão de Deus. Então hoje, muito bem o senhor colocou, quase que uma utopia nós falarmos nesse amor ágape hoje sendo vivenciado, se nós não colocarmos Deus no centro. Então nós podemos sim viver esse amor, podemos, mas a condição para que isso venha acontecer, Deus precisa ser o centro, o amor de Deus precisa voltar a ser o centro. Então a partir desse momento nós vamos então conseguir refletir esse amor. Como o senhor falou, Jesus Cristo, ele não se sacrifica por nós, não, ele nos ama. O que ele fez foi um sacrifício por amor. O ir para a cruz, o morrer em o nosso lugar, não era um sacrifício, mas era uma prova de amor. Quando a palavra de Deus nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho primogênito para que morresse em nosso lugar. Então, Deus já provou esse amor, a existência desse amor já é provada, já é comprovada, já foi testificada lá na cruz. Então, hoje o caminho para nós vivermos esse amor só existe um meio. O único caminho é Cristo. Então, quando Cristo faz parte da nossa vida, então nós podemos sim começar a viver o amor ágape, começar a buscar esse amor ágape através de Cristo, que nos liga a Deus. Então nós vamos viver isso em nós, e aí não é só falar como o pastor falou, mas é viver, e é transmitir para quem está perto, é as pessoas olharem para mim e verem o amor de Deus está nessa pessoa. Então isso seria viver o amor ágape. Basicamente, seria nós seguir o exemplo de Cristo para viver o amor ágape, O pastor Antônio falou que algo, que era uma honra para ele nós estarmos aqui, e também é uma honra para nós. E aí eu acho que a amizade, que existe entre o ser humano, entre os homens e mulheres, da humanidade, esse carinho, esse respeito é uma forma de amor, e a gente vê isso na pessoa de Jesus. Jesus ele andou, no meio das pessoas, ele escolheu os seus discípulos e tinha aqueles que eram mais próximos, que eram mais chegados. Então, basicamente, amar seria servir, e para servir eu preciso me doar. Foi o que Jesus fez por nós, Ele se doou, Ele se entregou por amor a nós. Então, uma pergunta seria, para nós vivermos esse amor hoje, nós precisaríamos seguir o exemplo de Cristo. E para seguir esse exemplo, nós precisamos conhecer a Cristo. Seria isso? O que o senhor acha, pastor Antônio?
Com certeza que para viver o amor verdadeiro, precisa primeiramente você conhecer a Cristo. E não somente conhecer, mas ter Ele dentro de você. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E o homem que não tem Deus dentro de si, ele não pode ter o amor ágape, porque esse é o verdadeiro amor. Esse é o amor que levou Cristo a se entregar por nós ali no Calvário. Então, o amor é uma entrega total, né? Por às vezes nós que somos pastores, talvez muitas vezes você já foi julgado por alguém. Por que você não agiu quando te maltrataram, quando te caluniaram? Por que você não agiu quando te pisaram, quando te machucaram, te bateram, você ficou calado? É o amor de Deus. Se você não tiver o amor de Deus, você coloca tudo a correr. Mas o amor de Deus, ele faz você um verdadeiro sofredor por uma alma. Por isso você sofre por uma alma, você aí expressa o verdadeiro amor que é Cristo dentro de si. Há um livro antigo chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Eu quero me deter muito na pessoa do discípulo. Eu quero porque é através do discípulo, é através de exemplos que se muda a estruturação de uma sociedade, de um pensamento. É através do exemplo. Então eu quero me deter muito na figura do discípulo. O discípulo, ele precisa se perguntar, ele precisa chegar à conclusão de que a maneira que ele vive não é a maneira que Jesus estaria vivendo se estivesse aqui. Ele tem discernimento para viver de acordo com o propósito, de acordo com a palavra de Deus. Ele tem esse discernimento. A Bíblia diz que as coisas de Deus são loucuras para os homens, para aqueles que se perdem, mas não é loucura para nós. Então, se não é loucura para o Valdeci, pastor Magnus, o Valdeci pode parar e discernir que a maneira que ele anda não é a maneira que Jesus andaria. Se eu consigo discernir esses momentos na minha vida, eu consigo trazer Jesus para o centro. Eu consigo centralizar Jesus no meu interior. E aí aquilo que naturalmente eu faria, que naturalmente o homem faria, estando no centro, agora é Jesus que está no centro. Então, de que maneira nós podemos viver esse amor perfeito? De que maneira a gente pode transbordar desse amor para a sociedade que nos cerca? Primeiro, eu diria que é conhecendo mais e mais o Deus que nós servimos. Misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Então eu preciso crescer no conhecimento dele. No momento que eu cresço no conhecimento dele, eu cresço na intimidade com ele. No momento que eu cresço na intimidade, eu passo a andar conforme ele anda. A gente vive gerações de homens e mulheres buscando ídolos, buscando exemplos e se tornando seguidores de uma geração que vive a revelia. Mas quem é o meu exemplo? Quem precisa ser o exemplo do discípulo, senão o próprio Jesus Cristo de Nazaré? Se ele é exemplo meu, e se eu cresço no conhecimento, naturalmente eu vou andar mais e mais como ele anda. Como foi falado então, Cristo sendo o centro, e nós podemos nos remeter a talvez a maior prova
não é Cristo estando entre nós, mas é Cristo estando na cruz, sendo xingado, pregado, esbofeteado, colocado uma cruz de espinhos sobre a sua cabeça, sendo zombado. Então Cristo olha para aquelas pessoas que fizeram tudo isso com ele e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, quando nós falamos Cristo é o exemplo, nós teríamos que então pegar essa passagem como exemplo e aplicar na nossa vida. Não é, as pessoas muitas vezes, como o pastor falou, nos caluniam, nos ofendem, e não só pastores, mas qualquer ser humano. E muitas vezes nós levamos aquilo ali tão para o pessoal. E se nós tivéssemos a mesma atitude de Jesus, nós poderíamos então dizer: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que está fazendo. Então nós estaríamos vivendo na prática o que Cristo nos ensinou. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a lei o que era? Olho por olho, dente por dente. Quando Cristo vem, ele disse: se alguém te der um tapa na cara, faz o quê? Oferece a outra face. É fácil? Não. Se fosse fácil, qualquer pessoa faria. Mas então por que não faz? Aí teríamos que voltar um pouco antes do que nós estávamos falando. Porque longe de Deus não tem o amor. Deus é amor, como o pastor falou. E se eu não tenho Deus na minha vida, eu não tenho esse amor na minha vida. E se eu não tenho esse amor na minha vida, como que eu posso tratar uma pessoa com amor se eu não tenho o amor de Deus? Quando Cristo ele morre numa cruz, a cruz ela tem dois sentidos, vertical e horizontal. E quando Cristo ele é questionado qual seria o grande mandamento da Bíblia, o que ele diz? Ama a Deus, sentido vertical. Mas ele diz na sequência: ama ao próximo, quer dizer, todas as pessoas, como a ti mesmo, sentido horizontal. Então, quando Cristo está sendo pregado naquela cruz, morrendo ali, nós olhamos o amor ali sendo demonstrado em relação ao Pai, em relação ao próximo. Então, isso seria demonstrar, viver esse amor. Mas não tem como nós vivermos isso, não tem como nós desfrutarmos disso, se nós não temos Deus. Por isso que quando o Senhor falou, então teríamos que primeiro buscar mais a Deus. Sim. Talvez hoje nós olhamos para a sociedade, talvez hoje nós olhamos para as situações que estão acontecendo e nós percebemos que talvez o que está faltando, às vezes as pessoas dizem assim, mais humanidade, as pessoas estão perdidas. Não, talvez o que está acontecendo é que as pessoas estão longe de Deus. A partir do momento que eu estou longe de Deus, eu estou longe do amor de Deus. A partir do momento que eu estou longe do amor de Deus, eu não consigo então transmitir. Por quê? Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. E se eu não tenho amor na minha vida, como que eu vou passar? Hoje o ser humano ele acaba vivendo de uma forma muito egoísta. Mesmo num relacionamento, muitas vezes no casamento. A ideia do casamento, o que é? É eu fazer a minha esposa feliz. Automaticamente eu sou feliz. Mas algumas pessoas olham para o casamento e pensam assim: eu estou casando para ser feliz. Então eu quero ser feliz. Quer dizer, eu estou pensando em mim. Eu não estou nem pensando na minha esposa. Então o entendimento seria esse: eu preciso dar, mas para dar eu preciso ter. Se eu não tiver amor na minha vida, como que eu vou transmitir amor? É bastante profundo, né? Porque ele fala que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, né? E a gente vê hoje, talvez por ser, o ser humano estar egocêntrico, estar no centro e não Deus no centro, não Cristo no centro, acaba que as pessoas elas não conseguem esperar, né? Esperar o tempo de Deus, esperar, né, as coisas acontecer, né, de uma forma paciente, né? E o amor, eu acredito que a gente precisa pedir, né? E também a Deus esse amor e também decidir amar, porque é uma decisão, eu decido amar.
Então, quando eu recebo o amor de Jesus Cristo na minha vida, né, eu decido amar o meu próximo como Ele me amou. Né, e esse amor, ele começa a transbordar na nossa vida. Então, por isso que eu tenho que estar bem próximo, né, do nosso Senhor Jesus, buscando. Aí, de repente, né, tem pessoas que estão nos ouvindo que não conhecem ainda Jesus, né? Então, eu deixo um convite, né, para que você decida conhecer a Jesus. Ele é o verdadeiro exemplo. Eu sempre falo, tem pessoas que eu admiro, tem pessoas que eu amo, tem pessoas que eu gosto de estar junto, mas o meu exemplo, ele precisa ser Cristo. O nosso exemplo precisa ser Cristo. Então, esse assunto, ele é bem profundo e tem uma me fugiu a palavra, mas uma necessidade, uma urgência, né, das pessoas serem atendidas nas suas necessidades. E com Deus não é assim, né? Como Paulo falou ali, antes eu agia como menino e pensava como menino. Né? Por sermos a criança que faz isso, né? Ela quer tudo ao seu tempo, ela quer tudo na hora. Ela tem necessidades que tem que ser instantâneas, né? Atendidas. E quando a gente vai ficando mais maduro, mais experiente, a gente vai percebendo que não é assim que funciona, né? Tudo tem o seu tempo, tem a sua espera. E talvez, até mesmo pelo próprio casamento, né, fugir dessa essência, os pais também não conseguem transmitir aos filhos essa espera, né, do tempo das coisas. Né? Não sei se vocês pensam assim, se vocês, né, têm uma opinião diferente. Eu só queria fazer uma colocação que em Romanos capítulo 12, versículo 9, Paulo diz assim: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, de certa forma, o que Paulo está dizendo assim, ó, não adianta tu fingir, que o amor não seja fingido. Eu posso dizer, abrir a minha boca e falar para alguém que eu amo, mas no fundo o sentimento que eu tenho no meu coração pode ser ódio. Eu posso falar, é a mesma coisa, eu posso falar em Deus, mas estar longe dele. Eu não ter um relacionamento com ele. Por isso que Paulo, ele vai seguir dizendo: amai-vos cordialmente. E quando ele fala este amai-vos cordialmente, e quando Cristo fala amar ao próximo, ele não se refere somente eu gosto do pastor Valdeci, então fica fácil eu amar ele. Mas e aquele que me aborrece? Aquele que me persegue? Cristo nos ensina, ama também. Então, o amor automaticamente nas nossas atitudes vai ser demonstrado se ele é verdadeiro ou não. Então, seria essa a colocação que eu queria fazer. Estou aqui olhando aqui um desafio aqui. Eu não sei se é um desafio ou se é uma necessidade mesmo, né? Eu não vou comentar que esta mensagem aqui deixar com a pastora Eliana, né? Para isso aí depois a gente estudar sobre esta mensagem aí, tá bom, irmã Eliana? Eu volto ao capítulo 13, versículo 1, para olhar bem firme aqui nesta palavra, para ver o tamanho da profundidade do que é o amor. O apóstolo Paulo, ele diz aqui: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. Aqui o apóstolo está falando algo muito profundo, porque ele diz aqui: ainda que eu falasse língua dos homens. Se nós olharmos, quando fala de língua
dos homens, nós sabemos que o mundo já teve mais de 7.000 idiomas, né? E o mundo já, hoje, talvez o mundo não chega. O professor é o pastor Valdeci, mas já houve uma época em que havia mais de 7.000 idiomas falados no mundo. O apóstolo aqui, Paulo, está dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens. Agora veja bem o tamanho do conhecimento de um homem falando 7.000 línguas diferentes. Ele seria um semi-Deus. Daí o apóstolo Paulo, ele diz: mas se não tivesse amor, não adiantaria eu falar, né? Sabemos se alguém, quando alguém fala meia dúzia de idiomas, a gente já fica dizendo: pô, mas o Valdeci é inteligente, né? Agora o apóstolo Paulo: ainda que eu falasse todas essas línguas dos homens, né, se eu não tivesse amor. Segundo, ele fala: ainda que eu falasse as línguas dos anjos. Bom, aí tem mais um segredo. Quem conhece a língua dos anjos, né? Embora às vezes no meio evangélico, às vezes a gente diz assim: fulano foi batizado, falou a língua dos anjos, mas na realidade ele está falando a língua do Espírito, porque quando o Espírito Santo descia, né, cada um falava a língua conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Então nós não conhecemos a língua dos anjos. Então Paulo está falando sobre o conhecer, ainda que eu conhecesse a língua dos anjos, né? Eu não conheço, né? Não achei ainda alguém que conhecesse, porque os anjos, sempre que apareceram nas suas aparições, né, eles falaram a língua atual, né, do momento. Então ninguém sabe a língua que eles falam, né? Talvez alguém que fale alguma língua, língua do Espírito Santo, fale a língua, né, dos anjos, mas nós não sabemos. Mas o que o Paulo está empregando aqui é o seguinte: que ainda que eu falasse a língua dos anjos, tivesse esse conhecimento de conhecer a língua dos anjos e de todas as nações da terra, todas as línguas diferentes, se eu não tivesse amor, não adiantaria nada. Então, o amor de Deus, o amor na nossa vida é muito importante, né? E quem tem esse amor, pastora Eliana, não deixa lugar para o ódio, porque ele está realmente possuído pelo amor verdadeiro de Deus. Que Deus nos abençoe cada dia, para que este amor seja cada dia maior no nosso coração, né? Para nós poder fazermos a obra do Senhor. E você, meu irmão, você, minha irmã que está nos ouvindo aí, entenda que o amor é algo muito importante, porque se você tem esse verdadeiro amor, a qual a pastora Eliana nos desafiou a falar sobre eles, o amor HP, então você tem esse amor, você tem o amor de Deus dentro de você. Você pode dizer: eu não tenho lugar para ódio, eu não tenho lugar para briga, eu tenho lugar para amar, para perdoar, né? Para estender a mão para as pessoas necessitadas. Deus abençoe. Pastor Magnus, então Paulo entende que apesar de ser tão inteligente, tão crânio, nada daquilo vale se ele não tiver amor. Então a gente poderia dizer hoje assim: olha, é doutor, é médico, é doutor, é advogado, é presidente, é governo, não vale nada. Se não tiver amor, não tem valor nenhum. Quer dizer, qual é a maior necessidade? Então eu fico perguntando, pastor Gladys, qual é a maior necessidade da sociedade? Qual é a maior necessidade? O político pode dizer assim: olha, a maior necessidade da sociedade é a geração de emprego. A gente precisa gerar emprego e renda para a sociedade. Um outro pode dizer assim: a maior necessidade da sociedade é ter o que comer.
ela não tem o que comer. As necessidades são tantas, mas há uma necessidade que sobrepuja muito qualquer das outras, que é o amor. A gente tem um vestígio desse amor em Atos dos Apóstolos, quando a igreja estava junto, e a palavra de Deus diz que ninguém tinha falta de nada. Quer dizer, eu tinha uma casa no campo, uma casa na praia, uma casa na cidade, um carro, não sei mais o que, sei lá. Era importante para mim, mas a realidade naquele momento, naquele tempo, a realidade da necessidade, do que deveria ser necessário, foi tão grande que eles consideraram o outro maior do que eles. Eles consideraram o outro como alguém que eles precisavam, de certa forma, auxiliar. Então o que eles faziam? Vendiam tudo, vinham e distribuíam com aqueles que não tinham. E aí a palavra de Deus diz que ninguém tinha falta de nada. Então, se a gente for ver, claro, eu não estou dizendo que a gente poderá passar por um movimento como aquele de novo. Eu sonho com o movimento daqueles de novo, mas provavelmente a gente não vai passar por um movimento daqueles de novo. Mas eu entendo que a maior necessidade social é que se conheça a largura, a profundidade, a dimensão do que é o perfeito amor. Porque quando eu conheço o perfeito amor, o outro passa a ser mais importante que eu. As minhas coisas, elas têm valor, mas a vida do outro tem mais valor ainda, pastor Magnus. Então, inclusive, querido, deixa eu abrir um parênteses aqui, para tu que está acompanhando esse nosso bate-papo. Interage com a gente. Qual é a maior necessidade que tu vê na tua vida, a maior necessidade no meio que tu vive, na sociedade que tu vive? Qual é a maior necessidade? Para mim, me salta aos olhos que é entender, descobrir o que é esse amor, porque é a partir desse conhecimento que eu posso andar considerando o outro superior a mim. Mas e para ti, querido? Qual é a maior necessidade que tu vê dentro da sociedade? Eu estava aqui lembrando, né, que muitas vezes a gente tenta suprir esse amor, né, buscando outras coisas, né, suprir num relacionamento, suprir no consumismo, né? Hoje a gente está num país, né, capitalista, né, pastor? E a gente tenta suprir essas necessidades. Eu digo isso por mim, que eu fazia isso. Eu tentava suprir essa necessidade que nós temos como ser humano de ser amado, né, nessas coisas, né? Tem outras pessoas que procuram suprir nos vícios, né? Mas quando a gente experimenta e começa a conhecer o amor de Jesus, né, tu percebe que isso é suficiente, né? O amor, ele é suficiente. O amor, a ágape, essa profundidade desse amor, ela é suficiente para suprir as nossas necessidades, né? Esse texto que tu falasse né, de Atos, né, que eles tinham tudo em comum e que a gente, né, provavelmente era para aquele tempo, mas hoje a gente também pode doar, né? A gente também pode se doar para as pessoas, como também pode doar, compartilhar com aquele que não tem, né? Eu acho que isso também é uma forma de amar. E eu quero deixar aqui, né, já para nós encerrarmos, qual, né, o conselho, né, que vocês deixam para os nossos ouvintes, para que possam exercer esse amor, né, de uma forma profunda, verdadeira, como o apóstolo fala aqui, não fingido, né, um amor verdadeiro.
O texto que nós lemos, versículo 13, ele fala sobre 3 coisas. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Mas o maior destes é o amor. Então, se ele fizesse uma comparação, vamos comparar a fé com o amor, vamos comparar a esperança com o amor, qual deles é o maior? O amor. Precisamos de fé? Sim. A fé é o que acaba nos fortalecendo para seguir em frente, para encarar as dificuldades, para crer em Deus, para buscar a Deus, para estar na presença de Deus e para viver o amor de Deus. A esperança é importante? Sim. Nós estamos hoje passando por um período de pandemia, onde nós ligamos os noticiários e nós vemos aí mais de 3.400 pessoas morrendo em um único dia. Pessoas próximas a nós, pessoas que estão partindo por causa desse vírus. E aí nós pensamos assim, e agora? O que vai ser? Será que é o fim? Não, ainda existe esperança. Deus é a nossa esperança. Mas para isso, nós precisamos buscar nele. Então, quando ele faz essa comparação e ele diz, a fé é importante, sim. A esperança é importante, sim. Mas o amor, ele tem que estar acima de tudo. Como o pastor falou ali antes, ele disse, mesmo que falasse a língua dos homens. Aí depois ele diz assim, ainda que eu tivesse o dom de profecia. Aí o pastor falou a respeito da igreja de Atos. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, eu poderia fazer tudo isso. Eu poderia ter fé, eu poderia ter esperança, mas se eu fizer isso e não tiver amor, não vale eu ter fé, não vale eu ter esperança, não vale eu ter nada. Então eu posso ajudar uma pessoa, mas eu estou ajudando por amor ou por interesse? Eu estou me relacionando com alguém por amor ou por interesse? Então é isso que nós temos que pensar. Bom, pelo que eu estou vivendo, pelo que eu estou buscando, o que eu estou buscando realmente na minha vida? Bom, eu quero buscar o amor, então só existe uma fonte. Só existe uma fonte onde nós vamos conseguir nos alimentar desse amor para que nós possamos então, aonde nós irmos, transbordar desse amor, como se fôssemos regadores, e aonde fôssemos passando, fôssemos regando as pessoas, vamos dizer assim. E a fonte é Deus. Então hoje o que precisa acontecer na nossa vida, antes de eu buscar todas as minhas necessidades, como o pastor perguntou, qual a sua necessidade hoje? Talvez a minha primeira necessidade é primeiro buscar Deus, porque só em Deus eu vou conseguir encontrar o verdadeiro amor. A partir do momento que eu encontrar o verdadeiro amor, então eu posso sim ter a fé, ter a esperança, ajudar o próximo, estender a mão e sair por aí distribuindo esse amor, porque eu só vou poder dar esse amor se eu buscar na fonte. Jesus Cristo disse que do nosso interior fluiriam rios de água viva. Ele é a fonte. Então, se nós queremos ser fonte, só tem um lugar que nós podemos beber, porque quando ele diz para a mulher samaritana, quem beber dessa água nunca mais terá sede. Quem beber do amor de Deus nunca mais terá falta do amor de Deus. Então, o que nós estamos hoje precisando? Buscar em Deus. Esse é o ponto. Que legal. Que legal a gente conversar sobre. É bom demais. O Aquilo assunto que é próprio do Senhor. é gostoso falar Legal, sobre né? assunto. Tu perguntasse a Eliana, qual é o conselho? O conselho eu volto alguns minutinhos atrás, dizendo que eu preciso conhecer mais do Senhor. Ouvindo um comentário hoje de alguém de uma página social, ela disse, eu tenho 14 milhões de seguidores. Um outro disse assim, eu tenho 10 milhões. E um outro passou dos 20 milhões. Em 1994, na Copa do Mundo, aqueles jovens, adolescentes e muitos homens pegaram a figura do
Ronaldo, e fizeram aquele cabelinho de cascão. Então era comum tu ver passeando no meio da sociedade, aparecendo na televisão. 94, 2002. 2002? 2002, então tá. 2002. As pessoas sentem necessidade de copiar alguém. As pessoas sentem necessidade de seguir alguém. Eu preciso descobrir qual é a minha necessidade. Quem é que eu estou caminhando atrás? Quem é que eu estou seguindo? Eu sou seguidor de quem? Então hoje a gente olha, voltando os olhos para a sociedade brasileira, a gente vê leis que cada vez mais retiram a igreja e tudo que diz respeito a ela do que é público. Dentro de uma escola, tu não pode ter uma cruz. Não convém que se tenha uma cruz. Dentro de um fórum, é público isso aqui, então não. Quer dizer, nós estamos nos tornando seguidores do quê? De quem? Como nós veremos a sociedade daqui a 40, 50 anos? Porque o que muda, o que transforma, o que renova é o amor ágape. Onde é que eu tenho o amor ágape? Eu tenho no Ronaldinho? Eu tenho nos 14 milhões de seguidores? Eu com 14 milhões de seguidores, sou a natureza desse amor ágape? Não. Então, o conselho é: eu preciso conhecer mais de Deus. Eu preciso conhecer a sua personalidade, eu preciso conhecer as suas características, eu preciso conhecer aquilo que é inato dele, é próprio dele, e ele não é outra coisa que não amor. Eu preciso conhecê-lo mais para viver como ele. E aí então, quem sabe, eu me torne uma porta de mudança para a sociedade que eu estou. Eu preciso conhecer mais do Senhor. Talvez este seja o conselho. Como diz o irmão, é coisa boa falar sobre esse assunto. E eu vou responder a pergunta da pastora, né, qual é a mensagem de amor que nós devemos deixar aqui. Mas antes de eu deixar essa mensagem, eu gostaria de lembrar dos dois maiores mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, o próximo como a ti mesmo. Eu ontem, no final da mensagem que o nosso evangelista estava pregando, ele trouxe uma reflexão sobre o amor. Porque eu quero dizer para vocês que o momento que eu quero dizer a todos que vivam o amor, que realmente ame o próximo nesses dias que nós estamos vivendo, como sempre foi necessário, mas é muito importante hoje. E o irmão Danilo trouxe uma reflexão ontem, quando encerrou a mensagem. Eu chorei bastante, agora eu não vou chorar, com certeza. Mas ele falou de um menino que levantava bem cedo, ia até o quarto da mãe, do pai, e o acordava. E dizia: mamãe, como eu te amo. Papai, como eu te amo. A mamãe sempre o recebia com aquele carinho, o seu filho, a receber aquele carinho do filho. Mas o pai dizia: já está tu aqui de novo, já não aguento mais. Todos os dias, todas as manhãs tu me acorda para dizer que me ama. E assim esse menino passava meses e anos dizendo que amava. O pai e a mãe já não colocavam mais o relógio a despertar para levantar de manhã, porque o menino tinha uma hora marcada.
para chamá-lo e dizer que o amava. Porém, um dia, aquele casal acordou tarde, porque o menino não o chamou. Então levantaram e foram ver o porquê que aquele menino não tinha chamado eles. E quando entraram no seu quarto, o menino tinha partido com o Senhor. E deixou uma carta. E deixou uma carta escrita dizendo: papai, mamãe, se vocês estiverem lendo essa carta, é porque eu já estou com o Senhor. Porque o Senhor me falou que Ele ia me levar um dia por esta manhã, bem cedo. E por isso que eu levantava cedo, para dizer o quanto eu amava. O quanto eu o amava. Eu, quando vi aquela mensagem, eu fiquei pensando, quantas vezes nós não dissemos que amamos os nossos filhos, os nossos netos, a nossa esposa, o esposo. Estamos devendo esse amor. Está faltando esse amor entre nós. E às vezes até não gostamos que quando alguém nos abusa, dizendo que nos ama. Mas quem ama sabe dizer que ama. Quem ama, respeita. Quem ama, mostra este amor. Quem ama, não fala pelas costas. Quem ama, abraça. Quem ama, prova realmente o que é o amor. Então a mensagem que eu quero deixar, irmã pastora Eliana, a todos que estão ouvindo e que vão ouvir e ver esta mensagem: ame seu filho, ame a sua filha, ame o seu esposo, a sua esposa, ama a sua família, ama o seu vizinho. Deixa Deus te usar através do verdadeiro amor. Obrigado. Maravilhoso isso, né? Esse amor tão grande. Então que a gente não perca tempo, né? E diga que ame, né? De dizer para as pessoas que estão próximas a nós que nós a amamos e que nós queremos, né, cuidar delas, estar perto delas, né, com gestos de amor, né? Como a história desse menino, eu já conheci essa história e é muito emocionante, né? Eu também, quando eu ouvi, eu chorei bastante, né? Porque na verdade a gente não sabe o dia que o Senhor vai nos recolher e a gente precisa estar preparado para que, né, quando o Senhor levar uma pessoa que nós amamos, a gente possa ter a convicção de que a gente fez tudo por aquela pessoa, né? Então é isso que eu acho que o conselho, né, seria esse, né? Ame em todo o tempo, busque conhecer esse amor de Deus, não apenas de ouvir falar como Jó, né? Jó, ele ouviu falar de Deus, né? Ele era reto, ele era justo, mas ele ouvia falar de Deus. Mas quando Deus falou com ele então entendeu que ali ele conheceu Deus face a face. E é isso que nós precisamos, conhecer Deus face a face, para poder experimentar desse amor e poder amar o nosso próximo, né, como a nós mesmos. Eu preciso me amar, né, para transmitir esse amor. Muito obrigado, queridos, né, por esse tempo precioso. Antes de tu terminar, Eliana, queridos, todos os meses, uma data específica, a gente tem uma live conversando sobre algum assunto importante, que tem impacto na vida das pessoas dentro da sociedade. Então, de repente, tu tens
em mente aí um assunto legal para a gente conversar. Compartilha aí. Diz assim: olha, eu queria que vocês, quem sabe, conversassem sobre tal assunto. Criação de filhos, sei lá. Vamos ver. Compartilha aí, querido. E no próximo mês, se Deus quiser, quem sabe a gente converse sobre um assunto escolhido por vocês. Pastor Gladson, quer as suas considerações finais? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui junto com os irmãos, os pastores, podermos estar falando sobre esse assunto tão pertinente e deixar essa mensagem, que possamos colocar verdadeiramente Deus no centro e buscar esse amor ágape dele, e a partir do momento que nós termos esse amor na nossa vida, então nós vamos conseguir transmitir a todas as pessoas. Fica aqui o meu agradecimento e até a próxima, e Deus abençoe. Muito obrigado, queridos. Obrigado, pastor Antônio, por nos ceder o espaço aqui, por estarmos juntos. Obrigada aos pastores amados que, né, estamos caminhando aí, já faz um período, né, juntos. Isso é ser igreja, isso é ser cristão, é andar junto, é andar em comunhão, é andar em amor, né, em amor. Uma boa noite, uma abençoada semana para vocês, e até o mês que vem, novamente estaremos aqui.